Pensou que eu ia desistir. Fala assim. Fala assim, ó. Fala de novo, repete aí. Pensou que eu ia desistir. Olha eu aqui. Diga assim, pensou que eu ia parar. Eu vou chegar lá. Deus é comigo, Deus é com você. O Senhor é conosco. O Senhor está nesse lugar, bendito seja Ele. Amém? Irmão, vamos compartilhar de uma palavra abençoada aí? Deixa eu falar uma coisa para o pessoal que está em casa. Hoje eu recebi lá no famoso Facebook lá, o irmão dizendo assim, ô pastor, fala para o pessoal aí, cantar um louvor primeiro aí para nós, a gente quer ouvir um louvor aí. Ó, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. A pastora prometeu, irmão, depois ela vai pegar eu. A pastora prometeu que basta você fazer o pedido da música que você quiser, que ela vai fazer o louvor abençoado aí, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ó, você que está em casa, né? A Iriam, minha irmã, ela assiste aqui, minha sobrinha, e ela gosta de alguns louvores da Iriam. Pode fazer o pedido para a Neia, né? Para sua, como é que chama mesmo? Cunhada, né? Que ela disse que está na faixa que ela vai fazer. E nós não temos feito, porque nós temos até alguns problemas ainda, né, com equipamento de som aqui, tá bom, queridos? Então, nós ainda estamos nos ajustando com essa tecnologia aí, né? Não dominamos muito bem ainda não. E se você puder ajudar nós? Mas eu entendo, então vem me ajudar, irmão. Passa aqui, mas é para ajudar, não é para chegar aqui, ó, vou fazer tal coisa, não, é para ajudar, irmão. Né? É ajudar, não é para vir cobrar, tirar dinheiro nosso, não, que nós estamos vivendo um momento difícil aí com a pandemia, né? Mas com Jesus tudo é bênção, né? Amém, irmão? Então, pode fazer seu pedido aí, que é bênção. Eu quero falar sobre algo importante, que é a alegria. Quem tem alegria, irmão? Diga glória a Deus, eu quero ver você alegre. Olha, irmão, vou falar um negócio para você. Se o inferno ouvir você falar que tem alegria dando esse glória a Deus aí, ele vai dizer que você é a pessoa mais triste desse planeta. Amém? Vou perguntar de novo, você é alegre? Melhorou. Mas eu vou falar para você, uma pessoa alegre, ela diz assim, ó. Glória a Deus! Amém? Isso é ser alegre. Você é alegre? Agora o pessoal que está do outro lado lá ficou surdo, falou, para de gritar aí. Mas o que é ser alegre na realidade? O que é ser feliz? O que é ter essa felicidade que as pessoas tanto buscam no mundo? Busca ou não busca? Tem gente que fala assim, eu quero casar para mim ser feliz. O irmão deu risada. Tem outros que dizem assim, eu quero um carro para mim ter felicidade. Outros dizem, eu quero ter uma casa para mim ter felicidade. Eu quero ter um namorado bonito, saradão, né, para mim ter felicidade. Eu quero ter uma namorada, né, bonita, linda, maravilhosa, para mim ser feliz. Será que estas coisas realmente elas trazem felicidade? Será que isso realmente é ser feliz de verdade? É ter a essência dentro de você, de que você é feliz por possuir estas coisas? Eu quero trazer para a igreja hoje um segredo, que não é segredo, é revelado na palavra do Senhor, né? Mas que é algo muito importante para a nossa vida. Eu vou ler o capítulo 15 do Evangelho de João, até o versículo de número 11. Mas o versículo chave mesmo da pregação hoje, da palavra hoje, é o versículo de número 11. É que quando eu olho para essa passagem, eu não resisto a ela. Ela foi a passagem que falou comigo a primeira vez que eu coloquei o pé dentro de uma igreja. Amém? Eu vou ler para vocês. Eu quero ler contigo. Lê aí, acompanha. Ó. Evangelho de João, capítulo de número 15. Bom te ver. Diz assim, a coisa linda, ó. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo, ou minha alegria, algumas traduções que é a mesma coisa, permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Amém? Então põe a mão no seu coração aí, que é uma bênção, coração cheio de amor, de paz, de fé, de esperança, e faça um pedido para o Senhor. Papai, fala comigo através dessa palavra, que eu preciso de ouvir a tua voz. Amém? Faz o seu pedido enquanto eu vou orando aqui. Pai Santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Fala conosco, Jesus, através dessa palavra que está, Senhor. Sim, ó Pai querido, que acabou de ser lida nesse lugar. Fala, Jesus, conosco através dela, porque eu sei que ela foi enviada aí do céu, para que o coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem seja impactado com essa alegria de viver nesse mundo, independente de todas as situações contrárias. A paz, a felicidade que o Senhor derrama sobre os nossos corações é acima de tudo aquilo que nós já pensamos ou imaginamos na nossa vida. Por isso, ó Deus, pela sua misericórdia, fala com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Amém? Queridos, Jesus, quando ele está conversando com esses discípulos e dando para eles algumas coisas aqui maravilhosas, eu quero comentar sobre esse início, porque não tem como, eu acho essa passagem era uma passagem muito significante, como eu disse, para mim, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos será tirada, e limpa toda aquela que dá fruto. Há uma característica aqui muito interessante, e essa característica da planta pela qual Jesus ele menciona a videira, ela ela tem um significado muito forte para nós que somos cristãos. Por quê? A videira é o único arbusto que aceita qualquer tipo de vara que você enxertar nela. Você sabia disso? Jesus é a videira. Sabe quem é os galhos? Diga assim, ó, eu. Pois é, ele aceita assim como a videira qualquer um de ser enxertado nele e receber dele o néctar da vida eterna e começar a produzir frutos maravilhosos, como é mencionado nessa palavra. Quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, não sei que impacto que você está levando aí. Quando a palavra diz assim, olha, ele recebe qualquer um, eu pensei cá comigo, eu posso. Eu consigo então me aproximar de Jesus, eu consigo então, ser enxertado na videira verdadeira. Porque ser enxertado e chegar até ele, como a própria planta assim qualquer um pode. Só que existe o detalhe aqui, que ele é fundamental, que ele diz assim: só que aquele que não produz fruto, aquele galho, aquele ramo que não produz fruto, é cortado e lançado fora. Lançado fora, ele seca, e ele vai servir somente para uma coisa, para lenha, para queimar. Mas ele diz assim: mas aquele que dá fruto, meu Pai vem e poda, para que dê mais fruto ainda. Então eu comecei a entender essa mensagem aqui, essa palavra, isso há alguns anos atrás, Eu comecei a entender que aquele que está em Cristo,
Não basta estar enxertado na videira verdadeira, porque receber o néctar da vida eterna, receber o poder de Deus, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, assim o recebem de Deus. Mas o produzir frutos, não é todos que produzem, porque alguns são enxertados. Eu não sei se você já cuidou de alguma planta. Eu, quando trabalhei um certo tempo aí, né, com o sogro da minha irmã, ele plantava tomate. Quem já plantou tomate aí? Ele me ensinou muita coisa lá sobre o tomateiro, né? Então eu ia lá no tomateiro com ele, ele me ensinava, falava: tá vendo esse galinho aqui? Você tem que cortar, porque esse broto aqui, ele vai prejudicar de dar fruto no tomateiro. Aí eu tinha que ir lá e cortar aquele, né? E era bastante pé de tomate, assim, a gente limpava, deixava certinho. E quando você viu o galho realmente que dava fruto, ele pendia com aqueles tomates bonitos, vermelhinho. Sabe aquele tomate chamado tomate caqui? Irmão, aquilo quando você vê, você morde aquilo com tão prazer, que é tão bonito, tão gostoso. Ele parece realmente um caqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que produz frutos. Mas se não limpar, se não tirar aqueles galhos que atrapalham o crescimento, enfraquece a própria planta. E ela acaba não produzindo frutos bonitos. Sabia disso, irmão? Né? Eu estou falando do tomate, mas pessoa que trabalha com outros tipos de plantas aí, deve ter mais conhecimento que eu sobre essa área, que eu não tenho tanto. Mas era uma coisa assim que eu ficava observando, e isso, quando eu ouvi a palavra, me serviu de muita lição, porque eu fiquei pensando naquilo que eu fazia, não é aquilo que me ensinaram a fazer, que era limpar um pé de tomate lá, tal, a forma como que era, que eu tinha que remover aquilo que atrapalhava aquele pé de produzir mais frutos. Então eu entendi que a minha vida, e que a sua vida, né, a nossa vida, ela também é da mesma forma. Existem coisas das nossas vidas, que são coisas que não servem para nós, e que impede a mim e a você de produzir frutos. Amém? E um dos frutos importantes na nossa vida, eu vou falar sobre um, né? Mas isso abrange vários aí, é a felicidade. Você entende que às vezes tem galhos na sua vida, tem coisas na sua vida que ficam drenando a sua força e tirando a sua felicidade? Tirando aquilo que é tão importante para você viver bem? Sim ou não, irmão? E às vezes quando Deus ele começa a fazer uma limpeza, nós começamos a reclamar, porque tem coisa que a gente não quer tirar da nossa vida, porque achamos que aquilo é bom, achamos que aquilo é maravilhoso. Aí o pai vem, o lavrador vem e corta e tira. A princípio a gente reclama, mas daqui a pouco você mesmo vê o seu próprio crescimento, não somente espiritual, mas na sua vida, né? Sua vida amorosa, sua vida, né, profissional, emocional, todos os setores da sua vida, eles começam a melhorar, porque aquilo que não serve para você, você começa a tirar da sua vida. São coisas às vezes que são desgastantes para nós, que não servem para nada, a não ser provocar cansaço espiritual, cansaço físico, uma batalha desnecessária. Já viu pessoas que vivem uma batalha desnecessária? Tem gente que vive em guerra a vida toda, é desnecessário. A pessoa ela acaba não produzindo nada de bom para a vida dela, porque vive sempre em guerra pessoal, em guerra psicológica, né, em guerra emocional. A pessoa, às vezes, ela é muito dependente dos outros. Já viu pessoa que ela é muito dependente emocionalmente de alguém? Para ela se sentir feliz, para ela se sentir amada, para sentir que tem paz, né, para sentir que tem alegria. E de repente todas essas coisas o pai vem e corta só para ver se vamos produzir fruto, porque é como Deus estivesse nos dando uma nova chance de produzir novamente. Lembram da parábola do vinhateiro? Que ele foi até a sua vinha e lá tinha uma figueira, e ele viu que aquela figueira era bonita, tinha muitas folhas, mas que não produzia fruto nenhum. Ele disse: vou arrancar, porque não serve para nada isso aí, está só ocupando espaço. Aí um dos lavradores diz assim: não, olha, faz o seguinte, vamos enxertar, né? vamos adubar o pé, vamos esperar mais esse ano, caso não dê fruto, vamos cortar. E às vezes o lavrador, o próprio Deus, ele vem sobre a nossa vida e faz essa limpeza, para ver se nós vamos começar a produzir algo na nossa vida.
Ou se nós vamos ficar na dependência emocional, né? Ou na dependência de que se eu não estiver bem com as pessoas, eu não estou bem comigo mesmo. São coisas que deixam a felicidade real nossa alheia, além daquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Então existem coisas que Deus precisa tirar da sua vida. Diga glória a Deus por isso. Se Jesus tirar, não reclama não, porque Ele está tirando para que você se aproxime mais dEle e entenda que toda a felicidade procede do trono de Deus e não da terra. Nenhum ser humano nesse planeta pode te dar a paz e a felicidade que o Senhor pode te oferecer. Amém? Diga glória a Deus por isso. E lendo esse capítulo, eu me identifiquei nesse versículo de número 11, que eu disse que para mim é o versículo chave de todas as coisas, né? Capítulo 15, versículo 11. O ventilador virou a folha aqui, mas está de boa. Que diz assim, ó, tenho-vos dito isto. Olha só o que Jesus diz. Sobre tudo isso que eu disse, Ele disse, eu tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, seja cumprido na vida de vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Eu tenho dito estas coisas para vocês, para que a minha alegria, Ele está dizendo qual alegria? A dele, a minha alegria esteja em vocês, para que a de vocês sejam completa. Você está entendendo esse texto, como ele é rico, né, numa informação muito preciosa, que às vezes nós passamos por cima disso, e acabamos vivendo a nossa vida de forma totalmente alheia à vontade de Deus. Deus não está dizendo que você não possui alegria, mas Ele está dizendo que a minha alegria e que a sua alegria precisa ser completada com a presença dEle, para que seja completo a sua alegria na sua vida. Quando eu comecei a ler esse versículo, eu comecei a me derreter na presença de Deus, porque eu vou ser sincero para vocês, eu não sei se vocês também, né, são que nem eu sou de carne, osso e pescoço, né? E carne de pescoço eu sou, carne dura. Irmão, eu também fico triste, você não fica? Fica ou não fica? Quando eu li esse versículo, eu falei, Deus, esse negócio aqui é para um cabra assim, sabe? Que ele é muito louco, que ele não é normal, que ele vive, sabe, assim, além do entendimento natural humano, porque... Como assim? A minha alegria, ela vai ser completa. O que é, Pai? O que é uma alegria completa? O que é ter esse complemento da sua alegria na minha vida? E aí, Deus me levou a ver uma coisa interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você não precisa abrir não, mas pode abrir lá para você ir acompanhando, se o Marquinhos quiser colocar na tela aí, pode colocar o versículo principal aí, é o versículo 25, né? A Bíblia diz assim, ó, olha só, que Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra de Deus, falando sobre Jesus, para as pessoas, e eles foram presos porque eles não poderiam estar falando sobre Jesus. Não vai falar desse cabra aqui não, o pessoal não queria, prenderam eles lá, esse era o motivo. Pegaram eles, antes de prender, deram uma surra neles na praça, de vara. A Bíblia diz que foram de vara. Quem já apanhou de vara aí quando era criança aí? Ninguém? Aquelas varinhas de bambu? E de marmelo? Nunca. E aquela coisa do capeta lá que o pessoal chama de espada do São Jorge, alguém já apanhou com aquilo? Olha quanta mão levantada, né? Por isso que vocês são mulheres e homens que tem a presença de Deus na sua vida. Vocês foram corrigidos quando era criança, a mãe não deixou vocês fazer o que queriam. Essa geração precisa de conserto, né? Correção, não ser espancado, mas corrigir sim. Então, querido, levaram uma surra de varas, a Bíblia diz. Então deve ter ficado tudo dolorido, tudo marcado. E Deus me levou a esse patamar de experiência assim, só de pensamento. Então eu quero que você imagine. Quem gosta de cantar, levanta a mão aí. Ninguém? Quem gosta de cantar aí, irmão? Então vem cá que você vai ficar cantando aqui enquanto eu vou enquanto nós vamos interpretar Paulo e Silas aí. Vem cá, pô. Vem alguém aí rapidinho aí. Vem cá. Uma corajosa, um corajoso aí.
Vem, você ainda vai aparecer na internet ainda. Vem, ó, vem rápido aí, senão o pessoal vai me brigar comigo. Vem, pega o microfone aqui, você vai cantar qualquer musiquinha. Aí. Aleluia. Então olha só. Então você Paulo, porque Paulo pelo jeito ele era mais orador, e ela era, pega o microfone lá. E ela vai ser Silas. E nós levamos uma surra de vara. Nós estamos tudo marcado. Quem já apanhou aí sabe que fica, aquele negócio fica dolorido, não fica, irmão? Então, Paulo e Silas, quando deu meia-noite, eu não sei porquê. Acho que os crentes adoram fazer uma bagunça quando dá meia-noite para fazer a vigília deles. A Bíblia diz que Paulo e Silas, enquanto um orava, o outro cantava hinos. Então eu vou orar e você vai cantar um trecho da música aí, vamos lá. Pode começar. Hã? Pode ser. Olha lá, qualquer uma. Jesus. Ah, paizinho, nós apanhamos lá na praça, Jesus. Levamos uma sova hoje, Senhor. Mas não tem problema nenhum, porque a tua alegria está comigo. E aonde o Senhor está, ai, Pai, que dor. Mas nós estamos na tua presença. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é poderoso. Louvado seja o teu nome. E a Bíblia diz assim, que no momento em que eles estavam orando e louvando o hino, sabe o que aconteceu, meu querido? Houve um terremoto onde ele estava. Sabe o que eu acredito? Que desceu um anjo do céu, falou, quero participar desse negócio, só que eu quero eles fora dessa cadeia. Grudou nas grades e deu uma chacoalhada naquele presídio, né? E as portas que estavam todas fechadas se abriram. Aí eu fiquei ali pensando, ô Silas, pode ir lá. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, Jesus, isso é muito forte na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Presta atenção nisso. No pior momento, irmão, apanhar em praça pública é uma vergonha. Todo mundo ficou olhando os dois apanhando porque estava falando de Jesus. Preso. Deu 0 hora, os dois começam a louvar. E a Bíblia ainda diz assim, que os outros presos, eles só ouviam, né? Porque as pessoas ficam meio atônitas, o que esses caras têm? Isso é crente mesmo, né? Bicho doido, é bicho de Jesus, é bichinho de Jesus, é tudo doido. Porque irmão, quem em sã consciência pode ter levado uma sova, vai ficar louvando a Deus e orando? Foi aí que Deus mostrou que sobre o coração, sobre a alma deles, não havia somente a felicidade deles, mas havia uma felicidade que transbordava sobre eles, e que não havia nada nesse mundo que tiraria aquela paz, aquela felicidade que estava dentro do coração deles, porque não dependia das coisas externas, dependia daquilo que Jesus tinha implantado dentro deles. Eles estavam enxertados na videira verdadeira, e estava com o néctar da vida, meu irmão. E quando você recebe o néctar da vida, não tem impedimento sobre a tua vida, meu querido, que te impeça, que faça você deixar de louvar, de engrandecer a esse Deus maravilhoso e poderoso. Eu quero que você glorifique, que você aplauda, que você diga aleluia, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Oh, aleluia! Aí eu fui consultar em que circunstância Jesus estava falando aquilo. E Jesus estava falando aquilo para os seus discípulos, como nós lemos, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Ele estava dizendo isso para os discípulos, momentos antes dele ir para o Getsêmani. Getsêmani é o local onde ele ficou em uma angústia tão terrível, vamos dizer assim, um momento tão terrível sobre a vida dele, né? Aquela angústia, aquela aflição, que Lucas, o médico, né? Um dos escritores da Bíblia, ele diz que o suor do Senhor Jesus se transformou em grandes gotículas de sangue, que escorriam do seu rosto e até pingavam no chão. Tamanha era a sua angústia. Jesus, quando ele disse aquilo, ele estava realmente dizendo sobre a alegria que existia dentro dele, porque nem na cruz, porque se ele fosse alguém que tivesse
amargura, se tivesse sentimento de vingança, na cruz do Calvário, quando ele olha para aqueles que o crucificaram, ele não diria: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí eu fiquei olhando, porque Jesus, ele é apaixonado por você, Jesus é apaixonado por mim, e aonde Jesus ele entra, as coisas começam a ser transformadas em todos os lugares onde a presença dele está, as coisas começam a mudar. Você imagina que até na cruz, até ali na cruz do Calvário, houve arrependimento, houve perdão, houve salvação, porque nem na cruz, nem a cruz, nem aquele sofrimento impediu Jesus de continuar o seu ministério pelo qual ele veio fazer aqui nessa terra, o seu trabalho, a sua obra redentora. Porque quando ele está na cruz, um dos ladrões, um olha para ele e diz assim: você não é filho de Deus? Então nos livra daqui, tira a cada um de nós e salve-se a você mesmo. E o outro diz assim: ei, nem mesmo nessa situação você se arrepende? Nós estamos aqui porque merecemos, nós fizemos sim o errado, mas esse homem, ele não fez nada. E ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso, quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Se Jesus fosse alguém amargurado, que não tivesse a felicidade dentro dele, aquele era um momento, falou: okay, rapaz, eu estou na mesma condição que você, vá procurar o caminhão que tu caiu, velho, quero saber disso não. Não é, mas ele não abriu a boca para produzir algo mal sobre a vida, mesmo sabendo que aqueles que estavam perto dele realmente mereciam estar na cruz. Só que ele veio justamente para levar todo o pecado que representava aquela cruz. Se ele não estiver em mim, se eu não estiver nele, eu nunca vou produzir esse fruto que se chama felicidade. Assim como o próprio Deus estava nele e ele próprio estava em Deus, assim ele quer estar na sua vida, assim ele quer estar na minha vida. Diga aleluia. E o outro fator, ele diz, olha como é rico esse versículo: para que a minha alegria permaneça em vós. Ele não está dizendo assim só para você entender como é rico essa passagem. Ele não está dizendo que a nossa alegria seria algo somente naquele momento, algo passageiro, só quando eu estou na igreja que eu louvo, eu engrandeço, eu adoro ao Senhor, ali eu sinto paz, alegria. Não é somente naquele momento. É para que a alegria, ele diz, permaneça em vós, permaneça em você, esteja em você, fortaleça você, guie você, esteja sobre a sua vida todos os dias. Eu não estou dizendo para você que não vai ter dia que você vai acordar e vai dizer assim: Jesus, que dia ruim é hoje, que dia terrível, Pai, me ajuda, sim ou não? Estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não vai ter dias que não vai correr uma lágrima do seu rosto, ou várias lágrimas, por situações, por dores, por momentos, por acusações. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver a felicidade do Senhor Jesus sobre a sua vida, eu preciso falar isso, você vai ser a pessoa que não será uma pedra no caminho de ninguém. Quem tem inimigo aí, levanta a mão. Tem? Então eu vou falar uma coisa para você. Jesus me ensinou um truque, aliás, truque não, Jesus me ensinou algo muito poderoso sobre os inimigos. Ore para que o seu inimigo seja feliz. Aí você fala: ai pastor, eu quero mais que ele morra. Eu vou falar para você uma coisa do céu, e presta atenção: gente feliz não perturba a sua vida. Então, se você tem alguém que você não gosta,
ore e fala: Jesus, dá bastante felicidade para essa irmã, para ela parar de ser uma pedra no meu sapato e cuidar da vida dela. Amém? Fala: Jesus, mas abençoa mesmo. Mano, pode mudar para os Estados Unidos, para a França, para Miami, para o inferno. O importante é que não me perturbe nunca mais. Gente feliz não perturba a tua paz. E se você é feliz, você não é pedra no sapato de ninguém, porque você cuida da sua felicidade e do amor que Deus colocou sobre o teu coração, e você não quer perder aquilo que Jesus te deu. Agora, gente infeliz, irmão, Jesus, me ajuda. Como é chato gente infeliz. Mas não porque a pessoa é infeliz, porque, não, é porque ela quer ser infeliz. Tem gente que gosta de ser infeliz, para ter do que reclamar na própria vida. Tem gente que gosta de arrumar problema onde não existe problema. Tem pessoas que gostam de arrumar inimigo, porque não tem o que fazer se não existir um inimigo. Mas não seja você assim. Seja você uma pessoa feliz. Grande Deus. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo de número 20 diz assim: certamente nosso Senhor, o nosso Deus poderoso, o que Ele diz com tudo isso? Olha só: não permita, capítulo 10, versículo 20, Evangelho de Lucas, não permita que a sua alegria dependa de qualquer coisa terrena ou temporal, mas que dependa daquilo que permanece. Eu estou naquela, como é que fala? Nova linguagem. Ela traz um esclarecimento melhor, aí só para você entender, mas pode ler o versículo aí que fica de boa, que é isso aí mesmo. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para nós? Não fica dependendo daquilo que é terreno, porque aquilo que é terreno falha, morre, enferruja, gasta, mas sim daquilo que permanece. E Deus, Jesus, Ele permanece sobre a sua vida. Enquanto você estiver nele, o Senhor estará em você. E o ministério de Jesus, revelado na palavra, é interessante que eu vou ler uma passagem aqui de Isaías, que eu também acho uma das coisas mais fabulosas que existe. Você pode até colocar aí em Isaías capítulo 61, versículo 1, verso 2 e verso 3, que eu vou fazer essa leitura para você. Jesus, ele entra num sábado, num dos sábados na sinagoga, e a Torá, ela é diferente da Bíblia, amém? A Torá é o Antigo Testamento, e ela é em rolo. Já viu isso ou não? Eles abrem lá o rolo e Jesus, ele abre e cai justamente nesse texto que nós vamos ler aqui. Olha só, Isaías 61, verso 1. Olha como é poderosa a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E quando Jesus termina de ler esse trecho maravilhoso que eu acabei de ler, que é a função realmente que Jesus desenvolveu sobre a nossa vida, ele fecha o rolo e ele diz assim para todos que estavam lá ali: hoje se cumpre essa profecia, porque ele é aquele pelo qual o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que veio para trazer, ao invés de tristeza, alegria sobre os nossos corações, ao invés de cinzas, vestes de louvores. Ele trouxe para nós aquilo que estava perdido, aquilo pelo qual nós não conhecíamos, mas Ele revelou a vontade do Pai sobre cada um de nós, e nos fez através dele filhos de Deus, e nos renovou
e nos transformou. E hoje, querido, a alegria do Senhor está sobre você e ela é a tua força. Amém? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Oh, glória! Glória a Deus! Isso é felicidade. Olha, os discípulos, lá em Atos capítulo 6, tem um relato muito importante aí sobre Filipe, né? Mas os discípulos foram separados por Jesus e Jesus enviou eles. Olha, vão, curem, expulsem demônios, né? E eles vão cumprir aquela determinação de Jesus. E começam os sinais, as maravilhas a acontecer. Presta atenção nisso, que isso acontece contigo. Quando você começa a fazer a vontade do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando eles voltam, a palavra de Deus diz que eles voltam alegres, felizes, regozijando do que tinha acontecido e contando: Jesus, olha, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós curamos, nós libertamos, os demônios se submetem quando falamos do teu nome. A alegria de fazer a vontade de Deus, quando está sobre o teu coração, você vê os frutos daquilo que você está produzindo diante do Pai Celestial, e Ele recompensa o teu coração, é com felicidade. Amém? Então diga assim: para mim ser feliz, eu também preciso trabalhar para Deus. Você evangelizou hoje? Mandou um recadinho lá para o irmão lá, falou: tem culto hoje, abençoado, bora para a igreja. Ó, tem live, você que tá, né? Tem live, vai lá assistir uma live lá para a gente ouvir uma palavra abençoada. Tem gente que fala assim: ó, quem sabe Deus fala com você, não é? Então a palavra hoje é para você que era triste, porque nós já estamos profetizando que a alegria do Senhor que está sobre a tua vida te fortalecerá, e essa tristeza nunca mais estará sobre você. Ela pode vir, ela pode passar sobre você por certas circunstâncias, mas o que está em você é maior do que aquilo que está no mundo, e com certeza você vencerá essa adversidade, e a paz e essa felicidade não sairá do teu coração. Ei, é leve e momentânea essa tribulação que você está passando agora. O diabo sabe onde trabalhar na sua vida. Amém? Ele sabe onde dói em você. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe através das suas ações. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, demonstra aquilo que você está pensando. Está entendendo ou não? Então ele sabe, por exemplo, que você, vamos supor, que você, quando fica um filho doente, pronto, acabou para você. Aí você, ou você mesmo, se você ficar doente, pronto, você já vira outra pessoa. Se você não é que nem Paulo e Silas, se tiver todo marcado de vara, você não põe nem o pé na igreja porque tem vergonha. Não vai para lugar nenhum porque tem, né, vai ficar trancado em casa porque apanhou. Está entendendo ou não? Tem outros que é por causa, ó, fala aí, bufunfa. Ah, se eu não tiver dinheiro, eu só fico feliz porque eu valo o quanto eu tenho. No meu bolso só tem a máscara hoje, para a glória de Deus. Amém? Então se eu valesse o que eu tenho no bolso, não estou valendo nada. Sim ou não? Então cada um tem onde o inimigo pode trabalhar para tirar a sua felicidade. E você precisa vigiar justamente sobre aquilo que te traz fraqueza. Não precisa de muito não, viu, irmão? A pessoa acha assim: ah, o diabo agora está me atacando. Não, precisa não. É coisa pequena. Ó, uma vez eu dei um exemplo para a igreja. Eu não sei se existiu, o pessoal diz que existiu, que a história conta aí. Os homens da caverna. E tinha nessa época aí, segundo eles, os dinossauros, amém? O bicho era gigante, era ou não era? Aí eu pergunto para você, como que eles faziam para matar aquele bicho? Eles iam lá e falavam: vem me enfrentar aí, eu sou o cara. Era assim que eles faziam? Não. Eles iam lá e feriam o animal e se escondiam. Esperavam o animal começar a ficar doente, correto? Quando aquele bicho caía, eles iam e matavam. Tem um animal também chamado dragão de Komodo, já ouviram falar? Ele também é assim, ele não enfrenta não algumas situações, ele vai simplesmente e ataca. As bactérias que libera
na saliva dele quando ele morde, quando ele provoca o ferimento numa pessoa ou num animal, com o tempo aquilo vai até a pessoa cair. Quando cai, ele vai e devora o animal. Então o diabo, ele conhece a natureza e ele também age assim. Ele não vai para cima de você de frente, irmão, presta atenção. Ele vai espetar. Já ouviu falar quando o Senhor nos diz sobre as setas que voam de dia, as setas demoníacas? Por que a Bíblia diz assim, ó, revestivos de toda a armadura, e ela põe o escudo, que é o escudo da fé, com a qual podeis, se proteger contra o quê? Contra os dardos inflamados do inimigo. Então são setas que derrubam você, que tiram a sua alegria, Então fere aqui um pouquinho, um outro pouquinho ali, um outro pouquinho aqui, e você vai acumulando aquilo, chega a um ponto que você fala, eu desisto, eu vou parar. É uma tática do inimigo, aliás é uma tática usada, é uma tática usada em todos os setores do mundo, eu disse em todos, de vez em quando você vê uma pessoa sendo bombardeada aí, sim ou não, já viram ou não? Irmão, vou falar uma coisa para você, e presta atenção no que eu vou falar. Quando ficarem falando muito mal de uma pessoa, irmão, nem comenta sobre aquilo que não vale a pena, não compensa, sabia? Não compensa, porque existe uma coisa espiritual, que ela é terrível para nós cristãos. Jesus, ele nunca disse para mim, na palavra dele, que era para mim e para você ficar acusando alguém. Sabe por quê, irmão? O diabo já tem esse serviço. E quando eu faço isso, sabe do que eu sirvo? Eu sirvo de representante dele também. Você é representante de quem? De Deus? Então, quando alguém acusar alguém, você diz assim, que o Senhor corrija, que o Senhor liberte, que o Senhor proteja, que o Senhor, corrija aquela pessoa caso ela necessite de correção, mas que não seja da minha boca a sair uma palavra para destruir, seja qualquer pessoa que for nesse mundo. E o pior, Deus, ele fala para você que é cristão, para que você ore pelos senhores, ore pelas autoridades. Sabe o que é isso, irmão? Você orar pelas autoridades? Vamos ser sinceros ou não? Você ora pelas autoridades? Jesus abençoa aquele deputado lá que é ladrão. Jesus abençoa aquele lá que roubou os respiradores do pessoal que está com Covid. Senhor, abençoa aquele que gastou todo o dinheiro no Estado, e agora está passando necessidade do Estado dele, porque ele usou para outra coisa, não usou para a saúde. Jesus, você ora por ele? Imagina os cristãos que estão, por exemplo, hoje com famílias passando por essa enfermidade, tendo que orar por essas autoridades. Então o nosso trabalho nessa terra, para manter o teu coração na presença de Deus, para que a paz que excede todo e qualquer entendimento esteja em você, é você cumprir a vontade de Deus e não cumprir a tua vontade. Porque a tua vontade, se você estivesse naquela cruz, era descer de lá, e invocar os anjos do céu, e cortar a cabeça de todo mundo que te crucificou. Mas o dele, do Senhor Jesus, era salvar a humanidade. Jesus, ele veio em primeiro lugar. Repita comigo, Jesus veio para salvar. Só que existe a segunda vinda de Jesus, e muita gente aí está confundindo a segunda vinda com a primeira, e ficam assim dizendo, porque Jesus é amor, Jesus é amor. Jesus é amor, Deus é amor. Não esqueça do complemento desse versículo nunca. Ele é amor, mas ele é justiça. E agora a volta de Jesus não é mais somente amor, mas agora ele virá para julgar a humanidade. Ele não vai vir para pregar o evangelho, ele não vai vir para falar de amor, ele não vai vir para falar de suportar um ao outro, ele não vai vir para falar, para você se encher do Espírito dele, ele não vai vir para você falar para você buscar ele em oração, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ele não vai mais dizer isso. Ele vai olhar, como diz na Bíblia, com os olhos de fogo para você, e vai falar, vem aqui meu filho, vem aqui minha filha, entra no meu gozo, aproveita aqui, seja feliz. E ele diz assim, para alguns ele vai falar assim,
apartai-vos de mim, eu não vos... mas em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu orei, eu profetizei, e ele vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Jesus não vai voltar, mas dependente de alguém para nascer, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, o louvor, toda a glória, tudo é dEle, eu sou dEle, você é dEle, e louvado seja o nome dEle. Amém, querido? Portanto, se você está firme, fica firme. Se você está em pé, continua em pé. Diga ao fraco, forte eu sou. Não desespera o teu coração. Tudo isso que nós estamos sofrendo pode passar. Só que existe um fator aí. Amém? Olha aqui, gente. Tem muita gente aí que fica brincando com esse povo, sabia? Eu vou falar uma coisa para vocês que estão em casa e para vocês que estão na igreja. Vocês não conhecem o povo de Deus. Se você acha que o povo de Deus é o povo que só fica de joelho orando e clamando ao Senhor, você está enganada, enganado. Sabe o que quer dizer a palavra oração? Divide ela. Orar e ação. Desperta a igreja. Desperta. Porque não basta somente orar. É necessário que a igreja tenha ações. E ações reais. Nós estamos em batalha espiritual. Não é tempo de nós deixarmos a tristeza entrar no nosso coração e nos afogar. É tempo de levantar a cabeça. É tempo de olhar para o autor e consumador da nossa fé. É tempo de olhar para o nosso chamado. É tempo de olhar para aquilo pelo qual o Senhor nos colocou nessa terra. Deus tem um objetivo na tua vida. E não é para você ficar sentado ou você ficar atrás da sua casa reclamando dessa vida. Jesus quer que você se levanta como guerreiro. A Bíblia relata uma coisa sobre Davi. Atacaram a tribo de Davi. Levaram as mulheres cativas. Levaram os bens de Davi. Os soldados estavam todos cansados por causa da batalha que já tinham enfrentado, porque Davi tinha levado eles. Davi sentiu remorso no coração, porque levou e deixou parte da cidade desprotegida. Então ele dobrou os joelhos, ele clamou a Deus e pediu: Senhor, o que eu faço? E Deus disse para ele: Davi, para você, presta atenção, Davi, se levanta, vai lá porque eu sou com você. Traga suas mulheres de volta, traga tudo que foi roubado de você, e que seja restituído sobre você 2, 3, 4, 7 vezes mais do que tiraram de você. Eu pergunto para você, após aquela oração, Deus respondeu a Davi. Davi continuou ali prostrado, ou ele se levantou e foi? Ele se levantou e quando ele estava indo, por causa da grande batalha que os soldados tinham enfrentado, ele disse assim para os soldados: ei, vocês que já enfrentaram essa batalha, que estão cansados, podem ficar. Os outros que estão mais descansados, venham comigo. Só que eu digo uma coisa para você: um soldado, quando ele está em batalha, ele pode estar cansado, mas o cansaço não vence aquilo que está nele, que é o desejo de vencer e conquistar a vitória. Mesmo cansado, largado numa trincheira, mesmo abandonado nessa vida, se Deus te chamou, se Ele te ungiu, se Ele colocou a felicidade no teu coração e te deu forças para que você prossiga, se levanta, porque se a batalha começou, é hora de você tomar o cajado na sua mão, a espada, o alforje, amém? Aquilo pelo qual o Senhor te colocou como ferramenta poderosa, e sair para a batalha e conquistar aquilo que é teu. Se Davi tivesse se acovardado naquela situação, todas as mulheres tinham ficado cativas, escravas, amém? Mas ele não se acovardou. Então eu quero trazer para o teu coração agora, e presta atenção.
A felicidade, ela faz uma coisa na nossa vida, ela nos deixa valente, porque não é nossa, a felicidade é de Deus. Aproveita o que Deus está dizendo e fazendo sobre você. Se levanta, não deixa vencer o mal sobre a sua vida, conquiste o que é seu, quebre as cadeias, quebre esses grilhões, destrua essas muralhas, abra essas portas de ferro, que as correntes sejam despedaçadas e que você seja livre para adorar e glorificar a esse Deus poderoso. Ainda, presta atenção, você quer uma profecia para a igreja? Quer uma profecia para as igrejas de Cristo hoje? Quer receber uma profecia? Isso é para as igrejas, de todas as igrejas desse mundo aqui, ó. Por enquanto, igrejas, nós estamos livres, mas as correntes da impiedade e do mal está batendo a porta da nossa casa, estão batendo a porta do nosso estado, do nosso país, estão tentando nos acorrentar. Enquanto vocês estiverem nessa disputa de que a igreja X é melhor que a Y e não se unirem, nós vamos perder essa batalha. Povo de Deus, presta atenção, acorda, povo de Deus. Já tentaram nos desunir pela cor, pela opção de vida, por tudo que existe nesse mundo, e agora divididos, estão tentando nos escravizar. Levanta, a igreja de Cristo, acorda, é momento de orar, é momento de batalhar espiritualmente, é momento de quebrar as correntes, é momento de não aceitar a enfermidade, de não aceitar a peste, de não aceitar a praga. Maior é o poder de Deus que está sobre a minha vida do que a tua. Levanta, profeta, levanta, pastor, levanta, evangelista, levanta, diácono, levanta, homens de Deus. O Senhor está nos chamando para uma grande batalha espiritual. Para de dormir, acorda. Jesus está batendo a porta. Deus trouxe felicidade ao teu coração. O Pai, o lavrador, vai vir te visitar. Veja os frutos que estão em você, se são dignos, como diz na palavra, dignos de arrependimento. Se conserta, a igreja, volte para Deus, porque Ele com certeza abrirá as mãos para receber a cada um de nós. Os braços do Senhor, as mãos do Senhor, elas estão estendidas sobre a igreja de Cristo. Amém? Portanto, vigiem o que vocês estão vendo, o que vocês estão falando, o que estão dizendo para vocês. Cuidado com as informações, orem, jejuem, peçam discernimento de Deus, porque chegará um tempo que você não vai poder escolher nem a roupa que você veste, nem o sapato que você usa. Você está entendendo? O que é teu não será mais teu. Então, igreja, se levanta. E se você é inteligente e sabe discernir a vontade de Deus, você vai entender o que está contido nessa mensagem, para que você desperte e acorda e comece a viver uma nova maneira de fé, de esperança e de oração. Chega de contenda, chega de confusão, chega de briga, chega de separação, chega de ser dissimulado, chega dessas coisas. É hora de adorar, glorificar, bendizer, crescer na graça e no poder, adquirir intimidade com Deus, se aproximar dEle, se fortalecer, se revestir da armadura de Deus, porque os dias são maus hoje. Não virão dias maus, eles já são maus. A guerra já está aqui, já bateu na nossa porta. Não tem mais o que fazer, é enfrentar o mal e colocá-lo para correr do mundo. Amém? Diga glória a Deus. Receba essa palavra no teu coração. Pai Santo, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, que ouvir essa mensagem, possa discernir a tua vontade, para que essas cadeias, essas armadilhas, esses grilhões sejam despedaçados. Eu quero que você, em voz profética agora, diga algo da parte de Deus,
para que seja quebrado o jugo sobre a sua vida. Sabe a pessoa que você diz que tem inimigo? Você vai dizer agora para ela, aqui dentro da igreja você vai dizer, aí no seu lugar, você vai pronunciar o nome dela e vai dizer lá, por exemplo, ô cobra caninana, ô anaconda, né? Ô sucuri, eu te amo em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Diga, eu te amo em Cristo Jesus e pronuncie o nome. Não precisa pronunciar alto, mas diga, eu te amo, eu te perdoo em Cristo Jesus. E a partir de hoje diga assim, nada vai impedir a felicidade e o amor de Deus de estar sobre o meu coração, porque louvado é o meu Senhor, e abaixo dele não há quem mereça a glória minha. Eu só darei glória para o meu Deus. Não é essa a confissão que nós fazemos quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador? Senhor, eu prometo te amar sobre todas as coisas. Eu nunca mais me dobrarei diante de um outro Deus que não seja ti. Nunca mais invocarei outro nome que não seja o nome que está sobre todos os nomes. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome dele. Nós não prometemos isso? Então não se prostre diante de um nome nessa terra. Amém? Libere o teu coração, libere a sua mente, libere a sua alma, seja livre desse mal, para que o Senhor esteja sobre você. Se a coisa do seu passado pegou agora, porque eu falei isso, e você dentro de você às vezes tem aquele negócio, pastor, o senhor não sabe como é difícil perdoar esse tipo de cobra, esse tipo de pessoa. Pastor, o senhor não sabe o que a pessoa fez para mim. Não interessa o que a pessoa fez para você. O que interessa é o que o Senhor Jesus vai fazer sobre a tua vida. Você está sentindo alegria aí? Está sentindo vontade de dar risada, de pular, de glorificar? É porque o teu coração está se abrindo para a luz de Cristo. E a luz de Cristo, ela traz sobre você a felicidade que explode dentro do nosso coração, como uma bomba de amor, querido. É a fonte que Jesus diz, que jorra para a vida eterna. Sabe o que é isso, irmão? Diga assim, eu estou feliz com Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer viver bem, querido? Quer viver feliz nessa terra? Balança o ombro comigo assim, ó. Como é que é aquela música lá? Como é que é? Eu quero é Deus. Aí tem aquele trechinho que faz assim, né? Faz assim com o ombro assim, ó. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Amém. Diga glória a Deus, igreja. Aplauda Jesus aí que ele merece. Oh, aleluia. Eu quero é Deus. Estou nem aí, né? Está preparado para receber uma unção sobre a sua vida nova? Então tira essa véia que você detestava da sua vida, esse velho. Amém? Tira essas coisas que estavam encarqueiradas em você aí. Ai, fizeram para mim. Ai, chega, mano. Que não tem vítima, não. Aqui tem filho de Deus. Filho de Deus não é vítima, é mais que vencedor. Amém? Tem alguém aqui que se acha vítima da sociedade aí? Tem alguém? Eu sou vítima. Porque eu me sinto. Irmão, eu não sinto, você não sente, e esse negócio não é para você, e não é para mim, porque o que Deus tem sobre a minha vida, o que Deus tem sobre a tua vida, é maior. É maior ou não é? Irmão, nós ia fazer um churrasquinho lá em casa, né? Essa semana aí. Porque disse que podia até umas 10 pessoas. Não ia ter muito não, não ia ter isso não, não ia ter menos, né? Os homens lá tal. Ô irmão, vou encerrar a live aqui, tá? Alguém vem aqui que eu vou orar pelo pessoal que está em casa? Para desligar para mim, por gentileza? Deixa eu orar pelo pessoal de casa. Depois você entra no canal Fofoca, nós que a gente conta no negócio do churrasco, tá bom, irmão? Você que está em casa. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa, Deus, as vidas que assistiram, Senhor, essa mensagem, que ouviram, Deus, essa palavra poderosa do Teu Espírito Santo. Pai querido, traga sobre elas, ó Deus, essa responsabilidade real de orar e de buscar, Senhor, a Tua presença gloriosa. Espírito Santo, visita os corações que estavam entristecidos.
Dê a certeza de que o Senhor está sobre a vida deles. E que essa angústia, Pai querido, essa depressão maligna que veio sobre a vida deles, não terá poder, porque a Tua graça está sobre ele. E aonde o Senhor coloca as Tuas mãos, ali há cura. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.